Alexandre de Moraes. E, obviamente, esse discurso coloca em xeque o complexo industrial da censura que existe aqui no nosso país, que foi denunciado, segundo os deputados, os congressistas americanos. Censura essa, pasmem, sendo financiada pelo governo Joe Biden, o governo dos Estados Unidos, com o dinheiro do contribuinte americano. Isso aqui foi uma bomba, porque o governo Joe Biden utilizava ONGs para financiar a censura junto com instituições e órgãos brasileiros, calando vozes de pessoas influentes aqui no nosso país, principalmente as pessoas voltadas ao pensamento conservador, colocando em questão até as eleições presidenciais em 2022, onde essas ONGs, todo esse complexo estava trabalhando a todo vapor. Essas plataformas recebiam as notificações do Alexandre de Moraes, do STF, para derrubar algumas contas e tirar os conteúdos do ar. E como eu te falei, conteúdos esses voltados para o pensamento de direita. E em 2023, quem foi o primeiro a se levantar contra tudo isso foi o Elon Musk. E ele tomou muita pancada na cabeça. Mas ele mostrou as conversas que o Alexandre de Moraes tinha com os funcionários do Twitter, hoje o X, né, mas antigamente era o Twitter, onde o Alexandre de Moraes determinava a censura desses conteúdos sem nenhum tipo de pudor. E isso pegou tão mal que o Brasil se transformou em um exemplo negativo de censura na campanha presidencial nos Estados Unidos, que aconteceu agora em 2024 entre a Kamala Harris e o Donald Trump. E quando os republicanos do Donald Trump expuseram todo esse sistema de censura sendo financiado pelo governo Joe Biden, da Kamala Harris, cara, o povo americano ficou perplexo. E não só o povo americano, mas o mundo inteiro. Afinal de contas, o mundo inteiro acompanha as eleições nos Estados Unidos e o pessoal ficou pensando, cara, logo o Brasil, um país amado por todo mundo, praticando tais atos de censura, atos antidemocráticos. E agora quem está se levantando nessa briga contra a censura que acontece, principalmente aqui no nosso país, é nada mais nada menos do que o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Meta, e no seu discurso ainda mandou uma indireta para o Brasil. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a essas e outras informações. Não saia no meio do conteúdo, cara, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. E eu vou, amigos, hoje foi um dia épico, um dia histórico na luta contra a censura no mundo inteiro, aonde essa luta ganhou mais um participante contra a censura. Mark Zuckerberg manda indireta para o STF, o Supremo Tribunal Federal, principalmente aqui na pessoa do Alexandre de Moraes. Os países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar a remoção de conteúdo de forma silenciosa, disse o presidente do Meta. Interessante, né? Porque ele já sabia disso há muito tempo, mas só agora que ele está se manifestando. Ele está se sentindo seguro, obviamente. Por que você acha que ele está se sentindo seguro para trazer um pronunciamento bombástico como esse? Porque o Donald Trump ganhou a presidência dos Estados Unidos, meu amigo. Quem está lá agora tocando os Estados Unidos agora no ano de 2025 é o Donald Trump. E quem é um dos conselheiros que fazem parte lá do governo americano nesse momento junto com o Donald Trump é o Elon Musk. O Elon Musk também, que tem uma plataforma que é o X, que é a concorrente aqui do Meta, mas provavelmente o próprio Elon Musk, junto com o Donald Trump, deve ter tido essa conversa com o Mark Zuckerberg, que agora ele está se sentindo à vontade para não cumprir mais com esse sistema de censura. Porque a censura, cara, é péssimo para todo mundo. É péssimo, inclusive, para as plataformas de disseminação de conteúdo. Porque quem determina o que é certo, o que é errado, quais são as leis, o que pode, o que não pode, cara, isso aqui é muito relativo. Porque se de um lado tem uma pessoa publicando um conteúdo e de outro lado outra pessoa publicando o mesmo conteúdo, mas com outro ponto de vista, e aí vem um governo e fala, olha, derruba esse ponto de vista, cara, aí a gente já tá vivendo numa ditadura. Bom, vamos lá. O diretor executivo do Meta, o Mark Zuckerberg, esse cara aí, anunciou mudanças no monitoramento de conteúdos nas plataformas do Facebook, Instagram e Threads nessa terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. As alterações visam garantir a liberdade de expressão e evitar a censura. Daqui a pouco a gente vai trazer o pronunciamento dele aqui, mas de uma maneira geral,
O Mark Zuckerberg entende que o excessivo controle, apesar de positivo, também acaba apagando publicações legítimas, às vezes por mera questão política. Ou seja, ele meio que tirou o corpinho da reta, dizendo, olha, tem muitas publicações diariamente, a gente já tem um sistema que controla automaticamente o que é droga, o que é violência, conteúdos indesejados, mas como é um sistema automatizado, pode ser que bloqueie, censure conteúdos de política, conteúdos que não deveriam ser apagados, mas por causa do sistema, o sistema vai lá e apaga esses 1%. Tem uma falha. E a solução, então, é dar mais poder para a comunidade se autorregulamentar, como as notas de comunidade que já se mostraram eficientes no X. Ou seja, ele está meio que copiando o que o X faz hoje em dia. O empresário também disse que espera contar com o apoio de quem, hein? Do governo americano, do Donald Trump, para enfrentar, olha só isso aqui, ó, a tendência global de censura em outros países, incluindo a América Latina. Daqui a pouco a gente vai reagir ao pronunciamento do Mark Zuckerberg, mas, cara, uma coisa muito interessante que ele falou, que eu já quero trazer aqui para você logo para a mesa, é exatamente essa parte aqui, ó, para o Texas. O Mark Zuckerberg ainda fez um anúncio de que a equipe de monitoramento de conteúdo, ou seja, quem é que acompanha ali o conteúdo, o que pode, o que não pode passar, deixará a Califórnia, que é onde eles estão hoje, a Califórnia, um estado extremamente de esquerda, da cultura woke, então vai sair lá da Califórnia e vai para onde, hein? Exatamente para o Texas, um estado, na sua maioria, conservador, seguindo o exemplo do Elon Musk. Bom, você acabou de ver aqui o posicionamento do Mark Zuckerberg, que com outras palavras, ele está dizendo que existe sim um sistema que monitora toda a parte de publicação de conteúdo nas suas plataformas e que alguns conteúdos acabam sendo apagados indevidamente, conteúdos políticos. E ele trouxe como exemplo a América Latina, principalmente, né, aqui o Brasil, que existe todo esse sistema que foi denunciado pelos congressistas dos Estados Unidos, ou seja, os deputados denunciaram todo esse complexo de censura aqui no nosso país, tudo isso sendo orquestrado por nada mais, nada menos do que o Alexandre de Moraes. Eu vou refrescar a sua memória com essa matéria aqui. Presta atenção, essa matéria que saiu no dia 18 de abril de 2024, que dizia o seguinte, ó, saiu no Globo, hein? Deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas do STF e apontam a remoção de 150 perfis na rede X do Elon Musk. E logo aqui, ó, na imagem, eles colocaram o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, um do lado do outro, porque o embate foi exatamente entre os dois. A ala republicana do Congresso dos Estados Unidos divulgou nessa quarta-feira um relatório apontando uma suposta campanha de censura no Brasil. O documento divulgou decisões sigilosas do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, apontando a suspensão e pedidos de remoção de perfis nas redes sociais. E o que disse o documento divulgado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, hein? Intitulado como O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. O texto propõe expor a campanha de censura do Brasil justificado pelo fim do discurso contra a subversão da ordem. Procurada, a Corte Brasileira, a Suprema Corte Brasileira, não se manifestou sobre o caso, ou seja, ficou todo mundo pianinho, caladinho. E até hoje ninguém falou absolutamente nada sobre isso. E a bomba, meu amigo, tá aqui, ó. O relatório dos republicanos afirma que, aspas, o governo brasileiro tenta forçar a plataforma de Elon Musk e outras empresas de redes sociais, lembra do Mark Zuckerberg, do Facebook, do Instagram, do Threads, a censurar mais de 300 contas. Entre os perfis, segundo o documento, estariam as contas de quem, hein? Do ex-presidente, o Jair Bolsonaro, do PL, e também do senador Marcos Duval, do Podemos. A censura mirava censurar quem, hein? Críticos do governo brasileiro, do governo Lula, como deputados conservadores, além de jornalistas, que a gente conhece vários jornalistas que perderam as suas contas, e até mesmo um cantor gospel e uma rádio. Frequentemente, essas ordens dão às empresas
empresas de mídia social apenas 2 horas para cumprir as exigências de censura ou então entram em multas de até R$100 mil, diz o texto. Eu vou deixar esse texto, esse documento completo aqui para você na descrição do nosso conteúdo. Você vai baixar esse PDF, que é exatamente o documento que foi produzido pelos congressistas, pelos deputados dos Estados Unidos, que diz assim, ó, o papel do governo dos Estados Unidos no complexo industrial da censura no Brasil. Ou seja, meu amigo, existe sim um complexo de censura que quer calar vozes de pessoas influentes, principalmente vozes conservadoras. Isso daqui, cara, é extremamente negativo para a nossa sociedade, até porque ter um complexo de censura para calar vozes da esquerda também é errado, meu amigo. Olha o que disse um trecho do documento. Nos últimos anos, a Suprema Corte do Brasil tem tomado medidas cada vez mais drásticas para censurar conteúdos online. Embora pareçam operar de forma independente, ou seja, só parece trabalhar de forma independente, mas não trabalha de forma independente. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, têm sido fortemente influenciados por organizações não governamentais, as ONGs, financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, diversas agências e autoridades dos Estados Unidos desempenharam um papel no incentivo e na facilitação da censura no Brasil. Ou seja, só a introdução desse texto aqui, ó, já é uma bomba. Meus amigos, Alexandre de Moraes e companhia, que se cuide, porque o cerco está se fechando cada vez mais. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem. Eu quero saber o que você acha disso tudo, seu ponto de vista, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É também muito importante você compartilhar essa informação com mais pessoas. Me ajude a propagar essa mensagem, até porque você sabe que essa informação, do jeito que a gente traz aqui, cara, você não vai ver sendo divulgada dessa forma amplamente na grande mídia. Pode ter certeza disso. Então me ajude compartilhando no grupo dos amigos, no grupo do WhatsApp. Compartilhe com pelo menos uma pessoa. Assim, você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva